Existe uma escolha que muita gente faz acreditando estar agradando a Deus. Ela soa humilde, ela parece correta, ela transmite a sensação de fé e resignação. Mas, silenciosamente, essa escolha mantém a pessoa presa à escassez. Não porque Deus queira isso, não porque a fé seja errada, mas porque a escolha foi mal compreendida. Essa escolha não acontece em um grande momento da vida. Ela acontece em decisões pequenas, repetidas, quase automáticas. E exatamente por isso passa despercebida. Napoleon Hill observou algo muito claro ao estudar pessoas espirituais ao longo de décadas. Muitas delas não fracassam por falta de fé, mas por confundir espiritualidade com abdicação de responsabilidade. A escolha que parece espiritual é aquela em que a pessoa decide não decidir. Ela diz que está confiando, mas na prática está adiando. Ela diz que está esperando em Deus, mas na prática está evitando escolhas difíceis. Essa escolha parece correta, mas gera estagnação. A Bíblia nunca ensinou passividade. Ela ensinou confiança acompanhada de ação. Napoleon Hill dizia que fé verdadeira sempre se expressa em comportamento organizado. Quando isso não acontece, a fé vira apenas conforto emocional. A escolha que mantém na escassez começa quando alguém acredita que planejar, organizar e pensar estrategicamente pode ser sinal de falta de fé. Então a pessoa evita planejar o futuro, organizar finanças, estabelecer metas claras, aprender sobre dinheiro e chama isso de humildade. Mas humildade não é ignorância voluntária, é consciência sem arrogância. Ignorar princípios não é espiritual, é perigoso. Outra forma dessa escolha aparecer é quando a pessoa acredita que aceitar qualquer condição é virtude. Ela não negocia, não se posiciona, não muda de rota. Aceita salários injustos, aceita ambientes que não crescem, aceita viver sempre no limite. E diz: Deus sabe de tudo. Sim, Deus sabe, mas isso não elimina sua responsabilidade de escolher melhor. Napoleon Hill observou que pessoas que não se posicionam financeiramente acabam sempre realizando os projetos de outros e fazem isso acreditando que estão sendo corretas. Outra escolha que parece espiritual, mas trava tudo, é a confusão entre contentamento e acomodação. Contentamento é paz interior. Acomodação é desistência silenciosa. A Bíblia ensina contentamento para evitar ansiedade. Nunca ensinou parar de crescer. Mas muita gente escolhe não crescer para não se frustrar e chama isso de contentamento. Essa escolha protege o emocional, mas sabota o futuro. Napoleon Hill dizia que pessoas que reduzem seus objetivos para evitar dor acabam reduzindo a própria vida. Outra forma dessa escolha se manifestar é o medo de prosperar. Pouca gente admite isso, mas ele existe. Muitas pessoas acreditam lá no fundo que prosperar pode afastá-las de Deus, da família ou dos próprios valores. Então elas escolhem ficar em níveis seguros de escassez. Trabalham muito, mas travam quando o crescimento começa. Não porque não querem prosperar, mas porque associaram prosperidade à culpa. Essa associação não é bíblica, é cultural. A Bíblia nunca condenou prosperidade, condenou idolatria. Napoleon Hill chamava isso de bloqueio moral inconsciente. Outra escolha comum é usar a oração como substituta da decisão. A pessoa ora, mas não decide. Ora, mas não muda. Ora, mas não ajusta. A oração vira um espaço de alívio emocional, não de clareza. Mas oração verdadeira gera alinhamento interno, e alinhamento interno exige decisões novas. A Bíblia mostra pessoas que oravam e depois agiam com coragem. Napoleon Hill dizia que pensamento sem ação é ilusão. Outra escolha que parece espiritual é a recusa em aprender sobre dinheiro. Algumas pessoas acreditam que estudar finanças é algo mundano demais, então evitam aprender e permanecem confusas. Mas ignorância nunca foi virtude espiritual. Quem não entende dinheiro acaba sendo controlado por ele. A Bíblia fala de sabedoria. Napoleon Hill falava de conhecimento organizado. São duas formas de dizer a mesma coisa. Outra escolha silenciosa
é ajudar além do que se pode. A pessoa doa, empresta, socorre, mas se desorganiza completamente. E chama isso de fé. Mas quando você quebra financeiramente, perde capacidade de ajudar no futuro. Generosidade verdadeira nasce da abundância organizada, não do sacrifício inconsequente. Napoleon Hill observou que ninguém consegue contribuir de forma constante sem primeiro construir estabilidade. Outra escolha que parece espiritual é aceitar sofrimento financeiro como algo que purifica. Sofrer não purifica finanças. Entender transforma. A Bíblia reconhece o sofrimento, mas aponta para a sabedoria como saída. Napoleon Hill dizia que esforço sem inteligência aplicada gera exaustão, não crescimento. Outra forma dessa escolha aparecer é a lealdade invisível ao passado. A pessoa tem medo de crescer além do ambiente onde nasceu, além da família, além do círculo social. Então escolhe se limitar. Ora, mas se sabota. Essa escolha não é espiritual, é emocional. Napoleon Hill dizia que apego emocional ao passado é um dos maiores bloqueios ao progresso. Outra escolha silenciosa é viver sempre no modo sobrevivência santa. A pessoa paga contas, ajuda quando pode, vive no limite e acredita que isso é virtude. Mas viver sempre no limite não é espiritualidade elevada, é falta de estrutura. A Bíblia fala de mordomia, de administrar bem. Quem não administra o pouco não sustenta o muito. Outra escolha perigosa é confundir confiança em Deus com terceirização de responsabilidade. Confiar em Deus não significa abrir mão de decisões difíceis. Significa agir com responsabilidade, confiando no princípio. Napoleon Hill dizia que sucesso verdadeiro é a harmonia entre valores internos e ações externas. Quando essa harmonia não existe, a pessoa vive em conflito interno. A escolha que parece espiritual, mas mantém na escassez, no fundo é esta: escolher não crescer para não confrontar medos, culpas e responsabilidades. Essa escolha é confortável, mas custa caro. A boa notícia é que ela pode ser revista. Você não precisa abandonar sua fé, precisa amadurecê-la. Fé madura não foge de planejamento, não foge de aprendizado, não foge de decisões difíceis. Ela sustenta tudo isso. Quando você troca passividade por responsabilidade, algo muda. Você continua espiritual, mas se torna estratégico, continua humilde, mas se posiciona, continua generoso, mas com estrutura. Napoleon Hill dizia que prosperidade saudável nasce quando a mente aceita crescer sem culpa. A Bíblia reforça que sabedoria aplicada gera fruto. Se sua vida financeira está travada, talvez você não tenha escolhido errado por maldade. Talvez apenas tenha feito uma escolha bem intencionada, mal compreendida. E escolhas mal compreendidas geram vidas limitadas. A libertação começa quando você entende que fé não elimina planejamento, espiritualidade não substitui responsabilidade, confiar em Deus não significa abrir mão de decidir. Quando isso se alinha, a escassez deixa de parecer virtude e passa a ser apenas um estágio a ser superado. Essa é a escolha que parece espiritual, mas que você não precisa mais fazer. E quando você deixa de fazê-la, o caminho começa a se abrir.